Bom, pessoal, trazendo mais um artigo aqui para vocês, mais um artigo extremamente recente, né, para reforçar aqui o compromisso com trazer artigos atualizados. Vamos direto para o artigo, fica mais fácil. O que eu quero trazer com esse artigo? Trazer o papel desse medicamento. Vocês já ouviram falar de metformina? Se não ouviram falar, é uma droga usada principalmente para diabéticos, muito comum e muito barata. Por isso que eu acho interessante trazer esse tipo de medicação que está acessível para a grande maioria das pessoas. E o mecanismo dessa medicação em relação ao envelhecimento. Então, o que eu quero falar principalmente? Da metformina e a ação dela de longevidade e anti-envelhecimento. Isso aqui é o nome em inglês. O artigo é esse aqui, tá? Quem quiser buscar aqui na internet, só colocar esse nome que vocês vão achar. Mais uma vez, é um artigo de 2025. Vamos falar sobre a introdução desse artigo. Esse artigo ele traz duas características na introdução, que seria o que é o envelhecimento e onde que a metformina pode ajudar, não a reverter, mas pelo menos lentificar esse envelhecimento. Então, o que seria o envelhecimento? Eu achei essa descrição muito interessante. É um fenômeno biológico complexo e multifatorial. Então ele acontece em todo ser vivo e ele não tem uma causa. Inclusive tem muita gente que hoje fala que o envelhecimento é um tipo de doença e estão focados para tratar essa doença para que a gente não morra ou envelheça o mais tarde possível, certo? Com esse fenômeno biológico, a gente acaba perdendo a capacidade do corpo de reagir, tanto internamente quanto a aspectos externos do meio ambiente. Isso faz com que a gente reduza a nossa capacidade de resistir contra essas agressões e isso aumenta a nossa susceptibilidade a doenças e acaba fazendo a gente morrer, certo? E o mecanismo de envelhecimento ele está ligado a vários fatores. Esses são os fatores descritos, mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre esses fatores em que a metformina age de forma direta. E como é que ela age? Vamos falar aqui, função mitocondrial. Eu acho que alguns de vocês vão se lembrar o que mitocôndria, lá das aulas antigamente, quando a gente era mais novo. Mitocôndria é uma parte da célula que produz energia. Então, se a gente quer ter energia e nosso corpo precisa para funcionar a energia, a gente precisa de mitocôndrias que funcionam bem. E a metformina age exatamente neste ponto, fazendo com que as nossas mitocôndrias envelheçam de forma mais devagar. A metformina age, eu falei para vocês lá no começo que é um remédio muito comum em diabético, então ela age no metabolismo glicídico. O que é isso? Metabolismo da glicose, que é açúcar. No metabolismo dos lipídios, que são as gorduras, tá? E uma coisa muito interessante é que a gente não tem um tipo de gordura só no corpo. A gente tem uma gordura que a gente chama gordura branca, que é uma gordura de depósito. É aquela que quando a gente come, muito começa a crescer, mas ela não tem atividade de queima de gordura, de queima de caloria metabólica nenhuma. E por um outro lado, a gente tem um tipo de gordura que chama gordura marrom, que é uma gordura que é metabolicamente ativa. Ela queima muita energia para sobreviver. Quanto mais dessa aqui, melhor. Só que a gordura marrom é quando a gente nasce com ela. É difícil a gente desenvolvê-la. O que a gente pode fazer? Essa branca que é inativa, a gente pode transformar numa no meio do caminho, que é a bege, que queima um pouco mais de energia para sobreviver, e a metformina também faz isso. A metformina também age na regulação da nutrição. Ela ajuda com que os nossos nutrientes façam a gente engordar mais ou menos. Então, quando você usa metformina, é lógico, você não pode usar metformina e sair comendo tudo que você quer, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ela ajuda a regular, fazer como se a gente tivesse numa restrição calórica. O que é isso? Um jejum. Então, as reações que a gente pode desenvolver seriam reações relacionadas ao jejum, que são mais relacionadas à longevidade, certo? Ela ajuda os nossos genes. Então, o nosso material genético que vem do seu pai e da sua mãe e te formou, que me formou, a gente não consegue mudar. Mas a metformina ajuda com que esse material genético se expresse de uma forma melhor, certo?
Ela faz algumas ações aqui um pouco mais complexas. Essa é uma ação na mitocôndria, que faz com que a mitocôndria produza uma energia de uma forma mais limpa e que estimule menos o envelhecimento, certo? E aqui é muito importante, olha aqui, ó, reduz inflamação. Inflamação a gente já sabe que está diretamente relacionado à doença. E a metformina ajuda a reduzir inflamação, ajuda a reduzir eventos cardiovasculares, infarto, aneurisma, AVC, ajuda a reduzir esses infartos, esses eventos cardiovasculares que são maiores e significativos, né? E ela ainda tem uma proteção, sistema nervoso central, e uma proteção antitumoral. Então, conclusão, a metformina é uma grande medicação, é barata, é comum, tem em tudo quanto é lugar, que pode ser utilizada e pode ajudar a gente em anti-envelhecimento e longevidade por vários mecanismos. Eu sei que esses mecanismos, alguns são até um pouco complexos, mas ela pode ser uma ótima arma, de acordo com este artigo, para melhorar o nosso envelhecimento e melhorar a nossa longevidade. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um artigo um pouco mais técnico, mas de resumo geral é uma droga simples, barata, acessível para todo mundo, que não deve ser tomada sem um acompanhamento médico, mas que você pode sim discutir com o seu médico para ver se faz sentido dentro do cuidado com a sua saúde, tá bom? Se isso faz sentido para você ou se fez sentido para você, curta aqui esse vídeo. Se você acha que pode ajudar alguém, manda esse vídeo para essa pessoa e acompanhe aqui que toda semana eu vou trazer artigos novos, recentes, falando sobre várias áreas da saúde, tá bom? Um abraço, até a próxima.